Então, os BDR. O que são BDRs? Primeiro, eu tenho que explicar para os BDRs nada mais do que são recibos de depósitos, recibos depositários brasileiros. O que é isso? Não, é BDRs. É outro. RDB é um investimento de renda fixa, parecido com CDB. Isso, mas isso. É isso, é da variável. O que é isso, basicamente? Os BDRs, eles são títulos emitidos no Brasil que representam ações de companhias estrangeiras. Como assim, Pedro? Não entendi. Vamos dizer que você queira investir, por exemplo, no Google, no Facebook, na Adobe, na Disney, nessas empresas lá de fora. Você pode investir aqui no Brasil? Pode. Na Bolsa de Valores brasileira, né? Através dos BDRs. O que é isso? É como se fosse um título de uma ação de outra Bolsa de Valores. Na realidade, quando você compra um BDR, você não está comprando uma ação daquela empresa, mas você está comprando um título que representa uma ação daquela empresa. Parece confuso, mas não é. Não é a ação propriamente dita, mas um título que representa essa ação. Por exemplo, não sei se vocês estão acompanhando o momento, as noticiárias do momento, mas o Nubank, ele ele lançou o IPO agora, recentemente, que é a IPO, a primeira vez que a empresa lança no mercado, abre o seu capital no mercado pela primeira vez para a venda de ações, é chamada de IPO. E o Nubank, ele abriu um IPO na Bolsa dos Estados Unidos, na Nasdaq. Por quê? Porque como o Nubank é uma empresa de tecnologia, basicamente, né? Uma empresa de cartão de crédito, mas toda a base dela é basicamente um modelo de negócio tecnológico que pode ser replicado em qualquer país que tenha, né, essa economia de mercado, né, à base de tecnologia. Por exemplo, o Nubank hoje já está no México. E ele recebeu investimentos do Warren Buffett, um dos maiores investidores. Então, mais um motivo para o Nubank, né, lançar, e a conversa aí atrás, lançar o IPO nos Estados Unidos e não no Brasil. E aí, o que aconteceu? Eles estão com a promoção agora, né, que quem já era correntista, né, do Nubank, já tinha uma conta do Nubank, agora eles estão permitindo, estão dando de graça para os correntistas uma cota do BDR deles. Só que, lógico que tem uns prazos, né? Você, durante um ano, vai ficar com essa cota parada. Durante um ano, não vai poder movimentar. E depois de um ano, você vai poder decidir o que você vai fazer com essa cota. Se você vai vender ela, o que você vai fazer. Mas é bem interessante. Até o ano passado, até eu acho que maio ou junho do ano passado, só quem podia investir em BDRs eram investidores qualificados. Pedro, o que são investidores qualificados? São investidores que possuem um capital investido acima de 1 milhão. Então, ricos, isso. Para você antes, até o ano passado, para você investir em BDRs de ações estrangeiras, vocês tinha que ser investidor qualificado, ou seja, tinha que ter pelo menos R$1 milhão investido. Aí a CVM, né, no ano passado, tirou essa restrição do investidor qualificado. Hoje, qualquer pessoa pode investir no BDR. Então, antes tinha até o ano passado, mas tiraram essa obrigatoriedade. Mas tem alguns, se você for nas corretoras, ou no Banco Inter, ou em alguma corretora,
Alguns investimentos, mesmo de renda fixa, você só consegue investir se você é investidor qualificado. Alguns CRIs, alguns debêntures, alguns títulos de renda fixa, você só consegue investir se você é qualificado. Algumas ações também, né, alguns fundos imobiliários também, você só consegue investir se você é investidor qualificado. Então, é um ponto, né, a ser considerado na hora de você... Isso vamos falar. Foi. Ai, que dor no meu coração. Aí taca de novo. Taca de novo. Aí. Então assim, é um fator a ser considerado. Um ponto muito importante dos BDRs é que eles não são negociados aqui no Brasil, e sim no país da bolsa de origem a qual eles são negociados, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, enfim, a bolsa, né, onde aquela ação realmente foi alocada, né? Uma das vantagens são que essas empresas elas estão expostas ao dólar. Então, quando você investe em uma empresa estrangeira através do BDR, aquela empresa está ganhando em dólar. Então, se aquela empresa tiver lucro, ela vai distribuir os lucros através daquele BDR. E os lucros, obviamente, vão ser ressarcidos em dólar. Então, quem investe em BDR, indiretamente também está investindo em dólar. Então, é uma maneira, de certa forma, de diversificar a sua grade, né, de investimentos. Uma forma de você, de certa forma, como é que eu posso dizer? Não expor o seu dinheiro ao risco Brasil, né? Porque, querendo ou não, o nosso dinheiro todo dia está se desvalorizando. As nossas riquezas estão, de certa forma, se desvalorizando. Então, uma forma de você, de certa forma, se resguardar e você manter seguro aquele patrimônio de forma que ele não vá se deteriorar com a inflação e com o custo do país, é investindo esse dinheiro em BDRs, né, estrangeiros, uma parte em ouro também. Não, mas eu aceitei meu pedacinho do Nubank. Agora eu sou, mas eu vou ver se eu invisto também no da Disney. Vou ouvir falar muito bom, ouvi falar muito bem do BDR da Disney, paga muitos dividendos, e o da Adobe também. Aqui são alguns exemplos de BDRs. Tem a Adobe, né? Esses aqui são os principais, os que pagam bons dividendos. A Adobe, o Google, a Apple e a Disney. E falar muito bem, principalmente da Disney. O Google também paga bons dividendos, né? A Apple e o Nubank, né? Tá lançando aí. Quem sabe, né? Eu ganhei um BDR de graça. Eu vou saber depois quanto é que vai valer esse BDR do Nubank. Se vale pelo menos R$100 é alguma coisa, né? De graça até. Tem uma parte também que eu não tinha explicado, que é a montagem de carteira para ações, né? Então, por onde de fato começar, né? Como é que eu monto, né, a carteira de investimentos? Nada mais é do que os investimentos, né, que você vai possuir. É aconselhado, né, montar a carteira depois de ser montada a reserva de emergência. Então, quando é que realmente eu vou começar a investir em renda variável? Quando é, Pedro, que eu vou começar a investir em renda variável? Depois que você tiver formado a sua reserva de emergência. Você não deve começar a investir em ações, fundos de investimentos, BDRs, antes de não ter formado a reserva de emergência. Tá, e quanto é que eu tenho que ter em reserva de emergência para eu começar a investir em renda variável? Pelo menos o custo de 6 meses. Então, se você gasta um salário mínimo todo mês, então você tem que ter no mínimo 6 mil investido. Você tem que ter pelo menos 6 mil. Pelo menos uns 6 mil.
você tem pelo menos uns R$ 6.000, né? Já dá para você começando a investir em renda variável. Desses 6.000, eu vou separar vocês dois aí atrás. Então, assim, junta esse dinheiro, pelo menos esses 5.000, 6.000 em liquidez diária, e o restante dinheiro que você vai conseguir, logicamente, assim, pessoal, investimento, vocês não vão de cara para a noite investir em investimentos arriscados, né? Vocês têm que começar com o pé no chão. Então, assim, começa na renda fixa, investimentos que tenham, logicamente, você vai colocar a reserva de emergência em investimentos que tenham pouco risco e alta liquidez, e depois você vai começando investimentos que tenham maior rentabilidade, ver a reputação de um CRI bom que pague com juros altos, que não tenha um prazo tão alto, uma debênture que tenha uma rentabilidade alta, mas que não tenha um prazo tão grande, e vai começando a investir nesses investimentos de renda fixa que tem uma rentabilidade maior e que não tem um prazo tão grande. Depois parte para a renda variável. Começa com os ETFs, né? Renda variável sempre é bom começar com os ETFs. Então começa com BOVA11, depois parte para os fundos imobiliários, né? Vê os bons fundos que tem para gerar uns aluguéis todo mês. Depois parte para as ações, BDRs também, e assim vai. Quando for para as ações, não vai quem no louco querendo escolher 10 ações, 15 ações de empresa, não. Escolhe 5 e vai acompanhando aquelas 5. Sempre focando no longo prazo. Não é escolher ser trade, não. Você escolher... Tem gente que foca, vou ser trade, né? Comprar num dia e vender no mesmo dia e fica igual um louco acompanhando cotação. Não ganha dinheiro. Assim, ganha dinheiro, ganha, né? Mas não... Você for pensar, vou ficar rico sendo trade, você não vai. Então, ter a mente de que ação, investimento de renda variável é para longo prazo. É longo prazo. Então, assim, escolher boas ações, ações que vão gerar dividendos, ações de setores perenes. Não tem errado. Petrobras está pagando altos dividendos. Não sei se eu falei aula passada. Petrobras está sendo um unicórnio de ouro para os investidores. Está pagando altíssimos dividendos, né? Por quê? Porque o preço da gasolina está lá em cima, o custo ela gasta R$2 para produzir a gasolina e vende 8. Um lucro de R$6. Esse lucro vai ser justamente, né, dividido para... Então, investimentos, né? Tem aí 2 ETFs, né? O BOVA11 e o VB11, né? Fundos imobiliários. Setores perenes, né? Investir em setores perenes. O que são setores perenes? São aqueles setores, né, mais estáveis. Ou seja, o que faz com que sejam perenes é o fato de que, mesmo em cenário de recessão, eles continuam a comercializar seus produtos e serviços, já que são essenciais para o funcionamento da sociedade. Então, assim, pode falar. Então, assim, procurar investir em setores perenes, setor financeiro, né? Sempre a sociedade vai precisar de bancos, sempre. E se falando de Brasil, no Brasil é um paraíso para os banqueiros. Nós somos um dos países do mundo que mais gera lucro para os bancos, né? O nosso spread bancário, né, que é a diferença dos juros que os bancos pagam aos investidores com os juros que os bancos cobram dos tomadores, né, dos devedores, é imenso. Então, assim, ver quais bancos pagam bons dividendos e pode investir sem medo. Setor da saúde, né?
companhias de seguro, né? Por exemplo, ano passado, as ações da Pfizer subiram exponencialmente, tanto nos Estados Unidos como na Europa, né? Por quê? Por conta da vacina, né? Então, BDRs que exploram é um setor perene. Setor da energia, sempre a gente vai depender de energia, sempre, sempre, sempre. Então, companhias, né? Boas, a Taesa, a Itaúsa, né? Que são companhias de energia de Minas e de São Paulo, pagam bons dividendos. Setor de saneamento e água. Então, esses setores, né, eles são considerados setores perenes e que são setores, né, que são estáveis, né, que mesmo com a crise, mesmo que venha, ele geralmente ele vai continuar a comercializar e dificilmente essas empresas vão quebrar. Então, provavelmente, elas vão ter lucro. E a questão do dividend yield, né? Que é a questão do valuation, ou seja, o valor daquela ação no mercado, né? Que significa o valor de uma empresa. E aí, o valor na empresa, ele é, né, justamente os fluxos de caixa, né, futuros transformados em valor presente. O que é o dividend yield? Né? O dividend yield. O dividend yield é uma porcentagem, tá certo? E ele é calculado pelo valor dos dividendos que a empresa paga, né, aos investidores com o valor da ação. Como assim, Pedro? Não entendi. O dividend yield é um parâmetro que pode ser utilizado para você escolher uma ação. Como assim? Vamos dizer, por exemplo, que eu esteja comprando uma ação da Petrobras. Vamos dizer que a ação da Petrobras seja R$100. Então, eu vou comprar uma ação da Petrobras e ela custa R$100. Vamos dizer que para essa ação, para cada ação da Petrobras, nesse ano, a Petrobras esteja pagando R$7 de lucro. Para cada ação que custe R$100, a Petrobras esteja pagando R$7 de lucro, de dividendo. Então, aqui, o dividend yield da Petrobras vai ser o quê? Vai ser 7%, né? Sim, 7 sobre 100, 7%. Então, isso quer dizer que a Petrobras está pagando o dividend yield de 7%. Então, isso você faz exatamente para você ver quais das empresas, né, geram maior dividend yield, né? Você pega o quanto que aquela empresa está gerando de dividendo, o histórico, lá na sala de corretora tem como você ver isso, e você vê o preço da ação. E aí você faz esse cálculo, né, do dividend yield, justamente para você ver, né, quais empresas pagam maior dividend yield, né, para você investir. Entenderam essa questão do dividend yield? Vocês estão tão tristes, já estão com vontade de dormir, é? Já está terminando a aula. Um bom investidor, né, avalia com base nessas premissas, né, a rentabilidade de uma ação, além de outros fatores, está ligados ao seu dividend yield, né? Exemplos de ação com bom índice, né? A Eletrobras. Agora eu não me lembro essas daqui, essas empresas. Acho que é o Banco do Brasil, esse daqui. Depois eu vejo aí. O ideal é que seja um dividend yield positivo, né? Quanto maior, melhor. Tem um fato muito importante
Tem um ponto muito importante a se considerar na hora de você investir, que é o ganho real daquele investimento. O que é realmente o ganho real? É você fazer um cálculo de realmente o quanto é que você ganhou naquele investimento. Como assim? Você faz um cálculo desconsiderando a inflação. Como é feito? Por essa fórmula aqui. Para saber o ganho real, você pega 1 mais a rentabilidade, ou seja, o que é essa rentabilidade nominal? Isso aqui é mais para renda fixa. Por exemplo, você tem um investimento, um CDB. Não, vamos para um CDB que rende 100% do CDI. Hoje o CDI está, vamos dizer que o CDI esteja em 7,70. Eu não vi quando é que está o CDI, mas deve estar por aí. Então, 7,70, né? Aí, isso, que é a porcentagem que aquele rendimento está rendendo, aquele investimento rende. 7,70 vai dar 0,07, assim. Então, dividido por 1 mais a inflação. Quanto é que está a inflação? A inflação acho que está 9%. Então, 0,9. Subiu. E já está em 9% já. Já está quase perando a 10. Mas o IPCA oficial acho que está em 9. Para a questão dos investimentos, acho que está em 9. Oi? Aí tem razão. Aí aqui vai dar 1,077 dividido por 1,09. Aqui dá quanto? Ó, aqui dá 0,98, ou seja, você não teve lucro aqui. Você não teve lucro. Quando você desconsiderou a inflação, se o valor está acima de 1, você teve realmente retorno. Aqui você não teve retorno. Mas vamos considerar que o investimento que renda 13%. Por que não está pagando? Dia desse eu vi um CDB com 13%. Até 2023. Eu até pensei em investir. 1,09. Podia botar logo, né? 1,09 dividido por 1,13. Dá quanto aqui? Aí, ó, apaguei. 1,13 por 1,09. Ó, aqui já dá 1,03. Então, ó, já tem um ganho, já ganha da inflação. Então, assim, sempre quando você for investir em investimentos em renda fixa, sempre procurar fazer esse cálculo para ver se ele está rendendo mais do que a inflação, porque senão não tem como. Por exemplo, lá naquele caso do CDB, está perdendo da inflação. Então, assim, ver, né? Importante sempre estar investindo em investimentos que ganhem da inflação. Eu acho que até já passei esses gráficos para vocês, que é sobre uma simulação. Se você tivesse R$500, né? E você, todo mês, você investisse R$500, todo mês, por exemplo, você ganha, vamos dizer que vocês arrumam um emprego que vocês ganhem R$2.000, né? R$2.000. Vocês vivem com 1.500 e os R$500 você investe todo mês. Vamos dizer que vocês investissem em investimento que rendesse uma taxa mensal de 0,5% ao mês
durante 20 anos. Você depositar, era uma capitalização aqui, você todo mês você iria depositar R$ 500 durante 20 anos. No final dos 20 anos, você teria desembolsado R$ 120.500, R$ 120.500. E teria ganho de juros R$ 112.175,55. Ou seja, no final de 20 anos, esses R$ 500 que você vai depositar todo mês vão se tornar R$ 232.000, 500, não, 675,55 reais. 232 mil, né? Daria já para comprar um casa, né? Daqui a 20 anos. Tem muita gente que passa 30 anos, né? 30 anos num financiamento de um casa, né? E você acha investimentos com essa rentabilidade aí? Então, 500, depositando 500 todo mês, já diminui 10 anos, né? Pagando juros por banco. Isso com R$ 500. Tem gente que paga até R$ 800 por mês. Achou pouco? Vamos para 30 anos, né? O mesmo cenário, a mesma taxa de juro, agora com 30 anos. Você teria saído do seu bolso 180 mil depois de 30, e você teria ganhado de juros 324.768,81. No final, você teria R$ 555.268,81. Teria quase R$ 500.000 depois de 30 anos. Isso depositando. Isso. A mágica, né? Você consegue ver a mágica dos juros compostos, né? Achou pouco? Vamos para 40 anos, né? Durante 40 anos, você teria saído aqui, ó. Com os 40 anos, você teria saído do seu bolso 240.500. Você teria ganhado de juros 760.724,9. E no final de 40 anos, você teria R$ 1.024,09. Depois de 60 anos. Hoje nós estaremos na 40 anos, 57 anos e estaremos ricos. milionários. Sem precisar de governo para Se nada não mudar até lá. Se nada mudar até lá, mas com certeza você não dependeria mais de governo para se aposentar. Isso, só curtir a vida. Daqui a 40 anos vocês estão ainda na flor da idade, com 57. Então aí, ó, só fazendo aqui um resgate da inflação, ó. Aí vocês têm um cenário do IPCA, da poupança e do CDI. Aí vocês têm de 2013, 2014, 2005. Vejam aí, o IPCA, que é a inflação oficial, de 2013, 2014, 2005. Vejam que os investimentos atrelados ao CDI, sempre estiveram acima da inflação. E aí, sempre tem em mente ao seu perfil de investidor, né? Se você é uma pessoa conservadora, sempre buscar mais investimentos no perfil conservador. Se você tem um perfil mais moderado, ir para investimentos, né, para o perfil moderado, tolera mais risco, né? E se você é um investidor sofisticado, né, possui... Eu sou um investidor mais conservador do que moderado. Eu invisto mais em renda fixa do que pouquíssimo em renda variável. Eu estou numa fase da minha vida de manter o que eu já conquistei. Mas isso. Já fui mais sofisticado. Hoje eu estou mais conservador. O teste eu já fiz com vocês. Aí aqui, como dividir os investimentos dentro do prazo. Se você tem um prazo até um ano, então investimentos bons, prazo até um ano, poupança, Tesouro Selic, Fundo Selic,
CDBs de liquidez diária, CDBs, LCIs, LCAs, com vencimento de 1 ano. Eu vou botar de novo para vocês esse slide. Médio prazo. CDBs, LCIs, LCAs, né? Tesouro prefixado, CRIs, CRAS, debêntures, já está terminando, só falta 5 minutos. CRIs, CRAS, debêntures, fundos de renda fixa, de crédito privado, fundos de multimercado. E a longo prazo, né? Tesouro IPCA, CRIs, CRAS, debêntures, fundos de ações, fundos imobiliários, ações, ETFs, etc. Então, assim, renda variável sempre ter como foco longo prazo. Se você espera ter retorno com ações no curto prazo, não é para você. Ações, fundos imobiliários, presta atenção. Renda variável é longo prazo. Então, se você espera ter retorno com ação no curto prazo, não é para você. Renda variável é longo prazo. E, assim, sempre considerar esses fatores na hora de investir. Taxa de juros, inflação, mercado imobiliário, mercado de ações, proteger os investimentos contra a volatilidade, né? Investindo na questão que eu falei, né? BDRs, ou investir em ouro, né? Em títulos que não tenham tanto risco do país. Tem como você investir em ouro, né? Abrir uma conta em uma corretora dos Estados Unidos e tem como você investir em ouro. Oi? Isso. O patrocínio da Corinthians é mercado Bitcoin, Proteger, né? Do risco Brasil. Ó, tá já terminando. Principais erros ao se investir. Primeiro, erro. Não montar reserva de emergência, né? Então, imprevistos podem acontecer. Desemprego, redução salarial, problemas de saúde, problemas urgentes. Reserva de emergência deve estar, né? O que acontece? Primeiro, não monta a reserva de emergência. Depois, coloca a reserva de emergência, investimentos que tem prazo daqui a 2 anos, 3 anos. E se acontecer alguma coisa, você precisar do dinheiro hoje, como é que vai ser? Não pode. Reserva de emergência tem que estar em investimentos de liquidez diária. Outro erro, não considerar a inflação, né, nos investimentos. E o último erro, ir com muita sede ao pote, né? Questão do oião, né? Isso. Querer demais. E não é assim, né? É aos poucos. Então, assim, só para finalizar, aqui a gente tem algumas frases de investidores famosos. Tom Robbins diz o seguinte: são as suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. Então, assim, Pedro, eu sou pobre, minha família é pobre, como é que eu vou investir se eu não tenho? Se você pensa assim, você vai morrer pobre mesmo, porque sua mentalidade já é de pobre. Isso. Tem que sim pensar em evoluir, né? Em buscar. Ó, diferença de ricos e pobres. Os ricos distribuem renda, né? Variação de renda. Os pobres têm apenas uma fonte de renda. Então, assim, os ricos sempre têm mais de uma fonte de renda. Tem um salário, mas tem uma venda, tem uma ação, tem investimentos. Então, eles sempre têm mais fonte de renda. Os pobres não, só tem um salário limpo e seco. Os ricos, investem com ótimos ganhos. Os pobres só gastam em dívida, só gastam em passivo. Ou é uma casa financiada em tantos anos, ou é um carro, uma prestação, só investe em passivo. Os ricos focam em fornecer valor, fazer lucro. Os pobres focam em fazer dinheiro imediato. Ricos quitam dívidas para fazer dinheiro. Os pobres usam dívida para comprar passivos. Os ricos possuem educação financeira. Os pobres não têm tempo para aprender sobre o dinheiro, né? Agora eu lembrei de uma situação que aconteceu
Só para concluir, que eu só tenho mais um minuto, ó. Só para concluir aqui, ó. Se você não achar uma forma de ganhar dinheiro enquanto estiver dormindo, você vai trabalhar até morrer. Então, assim, você tem que fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você. Se você não fizer com que os seus capitais, o seu dinheiro trabalhe por você, você vai morrer trabalhando, né? O Warren Buffett, ele vai dizer o seguinte, um dos maiores investidores, ele vai dizer que existem duas regras nos investimentos. A primeira regra, nunca perca dinheiro, e a regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Quem deixa para investir só como ficar rico, né, acaba nunca ficando rico para investir, né, o que o Gustavo disse. E o Benjamin Franklin, né, só para concluir, diz que investir em conhecimento rende os melhores juros.